Olá a todos, hoje gostaria de falar sobre a fé em duas perspectivas. Como sempre, leio um texto para contextualizar. O texto de hoje é Deuteronômio 31, versículo 6. Esforçai-vos e animei-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo e não te deixará e nem te desamparará. É um texto que nos incita a acreditar em Deus em meio a uma grande dificuldade, a um grande mal que nos vem. E ele nos diz para não temer, para confiar. Primeiro ponto, eu gostaria de comentar sobre que a maioria das pessoas entende por fé. E geralmente, se a gente vai num culto religioso, não todas as igrejas, né? Não generalizando aqui, mas algumas vezes a maioria, a fé que nos é mostrada é contada-nos uma história, é contada-nos um texto para estimular, acreditar naquilo que está sendo lido, e que na maioria das vezes é usado isso principalmente para uma segunda intenção. Uma intenção é sobre camadas, né? A primeira camada, para quem chega no primeiro dia, na primeira vez, ouve a história, vê a situação de primeira camada, e dentro dessa primeira camada o que se mostra é que existe um Deus bom, existe uma força maior que pode nos ajudar. Então é nos apresentado um tipo de fé. A segunda camada, difícil de se enxergar se você não tiver uma introdução ao meio, que é a camada da necessidade de algo. A necessidade de algo que é colocado em algumas das religiões é: para que isso aconteça, você precisa de um líder espiritual, e esse líder espiritual precisa te dar algo, te fazer algo. Às vezes as pessoas vão a esses lugares e esperam que os líderes façam algo para elas, estendam a mão para elas, coloquem a mão nelas, dê algo a elas, ou fale algo para elas, que esse seria uma da primeira camada que é mostrada, né? A necessidade de algo, de um líder, de alguém para fazer algo. A terceira, né? A terceira camada seria a camada da necessidade da pessoa obedecer. Então entra a obediência. A primeira camada seria a apresentação, a segunda camada seria a autoridade e a terceira camada seria a obediência. Então, se ele pede, você tem que obedecê-lo, porque ele é autoridade, e ele está falando em nome da divindade que pode te ajudar. E essa é uma terceira camada complexa. Não quero entrar em exatos, mas só para apresentação. E a quarta camada seria a exigência de que você sofra para que isso se ative em você, para que essa fé aconteça. Então você tem que dar alguma coisa. Muitas das vezes são exigido dinheiro das pessoas que são humildes, pessoas simples, pessoas de cotidiano simples, têm que entregar dinheiro a líderes que vivem vidas luxuosas, e totalmente opostos, e isso em troca de algum favor divino, espiritual. Muitas vezes, se você está doente, você precisa entregar alguma coisa para esse líder, sendo que esse líder, quando está doente, ele não faz isso. Quantas das vezes você não vê que, mediante a uma doença, o líder pede algo, pede um dinheiro, uma oferta, um voto, algo disso, e quando esse líder está doente, a primeira coisa que ele faz não é esse voto, essa entrega de dinheiro ou um tipo de oferta, mas pelo contrário, ele vai a um hospital, ele vai a um médico dos mais caros, e a mídia está cansada de exibir isso. Essa é uma primeira fé que é nos apresentada e apresentada à maioria das pessoas. Uma fé em camadas que são usadas para
manipular as pessoas e manipular um tipo de massa, um tipo de grupo de pessoas. Mas sobre a fé que eu quero conversar aqui, é sobre uma fé que naquele texto é explícita, que se chama emuná, e por meios práticos, você exibe a tua fé. Ela não é uma fé apenas no lúdico ou no imaginário, ou na crença que algo possa acontecer de melhor ou de pior, ou enfim. Essa emuná, ela tem muito mais a ver com o nosso dia a dia e com as nossas práticas. Como assim? Ela tem, eu vou dividir em 3 partes: manhã, tarde e noite, para ser mais claro na praticidade dela. Assim como eu fiz com a primeira, nas camadas que elas se exibem pra gente, e eu vou fazer também aqui com a fé emuná, que é apresentada na Bíblia. Manhã, tarde e noite. Vamos por amanhã. É nos inspirado a fazermos agradecimento pela vida que nos é dado. É nos inspirado a fazer meditações, a fazer observações sobre o que vai ser o dia, como as coisas vão acontecer. À tarde, por um exemplo, seriam a gente observar os nossos desafios, observar as dificuldades, observar aquilo que está acontecendo e onde a gente está, o nosso meio, e tirar disso aprendizado. O exemplo da manhã, primeiro, quando nós acordamos, fazer orações de suma importância, a primeira oração do dia, porque as cientistas já nos dizem que os primeiros 5 minutos de quando você acorda, às vezes determina como vai ser o resto do seu dia. Se você acorda já com pensamentos negativos, a probabilidade desse dia ser totalmente negativo é extrema. Se você acorda atrasado, disperso, com falta de controle do que vai acontecer no seu dia pode passar o dia inteiro assim, e isso se dá por diversas situações. Então, se acordar, ter um tempo para meditar, agradecer, de suma importância e de sumo comprometimento com a fé, com a verdadeira fé. Ao atardecer, quando você medita e olha para as coisas que estão acontecendo de fato, com aquilo que é plausível, um exemplo é, se o teu filho, ele acaba sendo rebelde, te provocando situações em que você vê as ações de rebeldia. Quais são as lições que nós podemos tirar disso? O que a fé nos ensina, o que a emuná nos ensina, é que tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem uma direção divina e um controle que está sendo arbitrado pelo Criador. No exemplo, a criança, quando ela está sendo rebelde, a gente tem que parar e meditar o que acontece para aquela criança estar daquele jeito. Às vezes nós, como os pais, nós mostramos comportamentos e praticamos comportamentos na frente dos nossos filhos que causam a eles a noção de que a rebeldia é favorável, que aquilo que ele está fazendo é um reflexo dos nossos comportamentos. Então daí Deus nos ensina a termos um autocontrole e uma posição como pais de dar exemplos positivos aos nossos filhos e ensiná-los e sermos nós o exemplo. Isso é apenas para demonstrativo do que é a reflexão. No nosso trabalho, os problemas que tem, o que está acontecendo, qual é a lição que Deus quer nos dar com aquilo e quais são as atitudes que devemos tomar. E a fé, a emuná, não nos diz para temer diante dos problemas. Muitas vezes os problemas que estão diante da gente, Deus está querendo nos ensinar e nos usar como exemplo para outras pessoas de como superar aqueles problemas. Então, quando você está diante de uma dificuldade, diante de uma situação, devemos nós encará-la
como um aprendizado de Deus e uma demonstração do seu grandioso poder. De que como ele em qualquer situação pode nos ensinar. E o terceiro ponto seria o anoitecer, que a gente praticar uma cultura de analisar o nosso dia, analisar o que foi feito, o que aconteceu de positivo e negativo, e todos os dias a gente tem que tirar lições do positivo e do negativo. Não adianta a gente fazer uma reflexão noturna só de coisas positivas, mas tem que haver esse ponto positivo e negativo para a gente estar aprendendo todos os dias e crescendo. O agradecimento, a conclusão do dia é de suma importância para a fé, porque ela tem que ser vivida, vista ao dia a dia. Não é apenas você acreditar no Criador e ver as ações deles apenas no domingo, mas no seu dia a dia como um todo, como a bênção de Deus, do seu acordar ao seu deitar. A fé como um guia prático do nosso dia a dia, ela tem que ser aplicado em todo o nosso dia. E a cultura do você ter um diário ou um devocional diário é de suma importância para o crescimento da verdadeira fé. Procure a Deus de verdade. Tente sair da garra das manipulações. Deus, ele é mais simples e é mais direto. Devemos cultuar, mas devemos cultuar de forma consciente, de forma que a nossa família seja nutrida e a nossa vida seja nutrida. Não adianta você ir a um lugar e sair dele e a tua casa continuar destruída. A tua casa, a tua família é um dos maiores projetos do Criador. E se você está gostando dos vídeos, curta, compartilhe, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e até mais.